Queridos irmãos, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Que bom. Por gentileza, abra sua Bíblia. Você que a trouxe, se você não trouxe, acompanha pelo telão. Neemias, capítulo de número 6. Neemias, capítulo de número 6, verso de número 11. Neemias 6, verso de número 11. É uma alegria poder fazer parte desse conclave espiritual, dessa conferência. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Anderson. Deus abençoe a liderança dos homens. Diácono Vinícius, tá no gás aí, cheio de saúde, meu Deus. O jovem Patrick, pequeno Adão. Deus é bom demais. Queridos, é uma alegria poder fazer parte desse momento. A minha oração é que Deus fale contigo poderosamente, que Deus me use para trazer uma palavra para o seu coração, trazendo esclarecimento, iluminação para a sua vida, compreensão com clareza, e que você possa triunfar apesar das adversidades. É bem verdade que a conferência é dos homens, mas eu vou trazer uma palavra que se aplica tanto aos homens quanto às mulheres e à família em si. Então, meu trabalho nessa manhã é trazer uma palavra temática subordinada ao tema proposto pelos irmãos, sendo forjado e para frutificar e raízes também. Mas eu quero pedir a Deus que Deus possa falar contigo e trazer a resposta que você deseja. Verso de número 11, Neemias capítulo 6, verso de número 11, diz assim na minha Bíblia: Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Deixa eu repetir para você. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Permita eu fazer aqui uma rápida introdução para vocês. Verdade que todo texto, ele precisa de um contexto, porque senão ele gera pretexto para várias heresias e pensamentos que são contrários ao que realmente o contexto quer dizer. O livro de Neemias, ele apresenta Neemias como um copeiro do rei. Profissão essa que era importante porque tinha uma aproximação do rei, mas também uma profissão perigosa porque tudo aquilo que o rei iria ingerir tinha que passar por Neemias. Neemias tinha que beber a água primeiro que o rei ia beber, o vinho primeiro que antes do rei, o alimento primeiro do que o rei, que caso tivesse envenenado, primeiro o Neemias morreria. Então também era uma posição de muita fidelidade. Alguém para exercer esse cargo tinha que ser alguém muito fiel, muito honesto para estar nessa posição de copeiro do rei. Mas a história de Neemias, ela não começa aqui, propriamente no capítulo de número 6. É importante nós lembrarmos que o período que Neemias ele aparece no cenário das Escrituras, ele está num cativeiro, que agora é o cativeiro medo-persa, que no ano de 597 a 560 foi o cativeiro conhecido como cativeiro da Babilônia, onde Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém, e no ano de 597 ele leva o primeiro grupo de irmãos de Jerusalém para a Babilônia. Entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Isaías, que é conhecido como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram os nobres, foram levados por Nabucodonosor. No ano de 597, agora Nabucodonosor ele faz uma outra incursão e ele leva agora uma outra leva de exilados com ele, que nessa agora vai o profeta Ezequiel, também vai para a Babilônia. Lá o profeta Ezequiel ele profetiza, ele tem uma visão de Deus, e ele estava junto ao rio Quebar, aonde o povo hebreu, o povo judeu trabalhava,
E no meio da crise, no meio do caos, no meio da adversidade, é normal que alguns recuam e outros se fortalecem. No meio de uma crise, uns se fortalecem e outros enfraquecem. Toda crise revela quem nós somos. Toda crise mostra de fato em quem nós cremos e a nossa realidade de força espiritual ou força mental. A força espiritual e mental foi apresentada quando você olha o Salmo de número 137. A Bíblia diz que os judeus que lá estavam, eles diziam: junto aos rios da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém. E os que nos levaram cativo nos pediam: cante-nos um cântico de Sião. Então dizíamos nós: como entoaremos louvores em terras estranhas? Percebe-se que a força mental e espiritual dos levitas se esvaíram a ponto deles entregarem o ministério e não quererem mais adorar. Pegaram e penduraram as suas harpas, não queriam mais adorar. Eles não entenderam que eles estavam sendo forjados para algo muito maior. Quando a sua mente não consegue fazer com que você enxergue que processos da vida vai te elevar para um novo nível, você pendura as harpas, você abandona tudo, você desiste de tudo. Só que quando alguém desiste de algo porque a pressão foi maior, ela está muito sugestiva a aceitar uma outra proposta que não é aquilo que Deus queria para ela. Porque quando você olha para Daniel capítulo de número 3, a Bíblia diz que lá Nabucodonosor levantou uma estátua e ele disse que todo aquele que não se prostrar diante da estátua seria lançado na fornalha. E lá tinha os mesmos músicos que penduraram as harpas no salgueiro. Mas aí Nabucodonosor dá uma ordem: quando vocês ouvirem o som da harpa, da gaita, dos tamborins, todos esses instrumentos eram instrumentos judaicos, não eram instrumentos da Babilônia. E aí você percebe que para tocar para Deus não tenho mais força. Para tocar para Deus eu não tenho mais alegria. Para cantar para Deus um cântico de Sião eu não tenho mais entusiasmo. Mas para cantar para a estátua de Nabucodonosor eu estou pronto. E não só estou pronto, mas estou pronto para cantar, para trocar de ministério, para trocar de posição, trocar de igreja, trocar de posição, trocar de religião. Para tocar para Deus eu não tenho mais força, estou desanimado, estou fraco, enfraquecido, enfraquecida. Mas quando Nabucodonosor fez a proposta, eles trocaram para a estátua de Nabucodonosor. Mas ali a Bíblia diz que teve 3 que estavam sendo forjados e que falaram: nós não temos que responder, ó rei, nós entraremos na fornalha, mas nós não negaremos o nome do Senhor. Pode aquecer 7 vezes mais, mas nós não vamos nos render, porque nós entendemos que não basta eu verbalizar que estou forte, eu tenho que demonstrar essa fortaleza na hora do caos, na hora da adversidade. Não importa quem está desanimando, eu vou continuar para a glória de Deus. Eu vou continuar firme. Pode me lançar na fornalha, rei, porque eu não tenho que te dar resposta, porque o meu Deus que habita nos céus, Ele vai te dar uma resposta. Aleluia. Havia um decreto de 70 anos no cativeiro. O rei Nabucodonosor teve um sonho, Daniel capítulo de número 2. Quando ele tem um sonho, ele vê uma estátua, a cabeça de ouro, ombro e peitoral de prata. Ele vê o quadril, a cintura, a coxa de bronze, e ele vê que os pés e os dedos eram de barro. Ele não entende. Então Daniel revela para ele o sonho que ele teve. E quando Daniel revela o sonho para ele, disse: olha, rei, o senhor e o seu reino é a cabeça de ouro, mas virá um reino menor do que o seu e tomará o teu lugar. Ele entende aquela palavra. Aí o reino menor que assume é o reino Medo-Persa. O reino Medo-Persa é o reino aonde está agora um varão chamado Zorobabel e um profeta chamado Ageu e Zacarias. Zorobabel agora passa
os 70 anos, eles são levados para Jerusalém. Vai Zorobabel como governador, Josué como sumo sacerdote, Zacarias como profeta e Ageu como profeta. Eles chegam em Jerusalém, a cidade está destruída, os muros estão destruídos, o templo está destruído, a cidade está devastada. Então eles começam a reconstruir as suas casas. Eles constroem a sua casa, colocam telhados, reformam as casas e agora o templo fica parado. Então Deus levanta o profeta Ageu dizendo: olha, vocês foram para a Babilônia, foram para o cativeiro porque vocês abandonaram a palavra de Deus. Agora é momento de nós retomarmos a obra do templo. Vamos reconstruir o templo. Eles vão reconstruir o templo, mas antes de reconstruir, eles deram desculpas e começaram a dizer: nós não temos mão de obra suficiente para o trabalho, nós não temos mão de obra suficiente para reconstruir o templo. Então Deus levanta o profeta Ageu. Toda vez que Deus coloca um desafio na nossa vida, Ele não quer desculpas, Ele quer que nós erguemos a nossa voz, os nossos braços e colocamos em prática aquilo que Ele nos colocou como desafio. E eles falaram: não tem como fazer a obra, não tem como reconstruir o templo, porque não temos forças e não temos mão de obra suficiente. Aí Deus levanta o profeta e diz: mas assim diz o Senhor. Ageu capítulo de número 2: não temais, portanto se esforçais, que o Senhor será convosco. Eu quero liberar essa palavra aqui diante dos seus desafios. Não temais, mas esforçai-vos, porque o Senhor é convosco. Aleluia. Mas é ruim ter que animar quem está desanimado. É ou não é, irmão? É muito difícil você animar quem está desanimado para fazer algo que é desanimador. Então eles falaram, eles usaram outra desculpa: nós não temos dinheiro. Primeiro, nós não temos gente. Segundo, não temos dinheiro. Então, de novo o profeta se levanta e diz, Ageu capítulo de número 2, verso 9: assim diz o Senhor, Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Se o problema é gente, Deus vai ser com vocês. Se o problema é dinheiro, Deus vai patrocinar. Você não gostou disso não? Vou falar para esse lado. Se o problema é gente, Deus é convosco. Se o problema é dinheiro, Deus vai patrocinar, porque Ele é dono do ouro. Comece a fazer. É porque a gente quer tudo perfeitinho para começar, e Deus está falando: comece e deixa o resto comigo. Eu quero tudo perfeitinho, porque assim, eu sou muito organizado, eu tenho que estar tudo perfeito. Eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter dinheiro. Você não vai começar nunca. Primeiro começa. Já viu aquela trend agora? Primeiro você começa, depois você melhora. Primeiro você começa, meu irmão. Deus já falou, já era para ter começado. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando sobre Neemias. Aí eles falaram: não tem ouro, não tem prata, mas Deus é dono do ouro e da prata. Aí um dos anciões, os mais antigos, foram desanimar os mais novos e falaram assim: pastor Rui, não é o seu caso, pastor Rui, sou um cara que anima a gente. Falaram assim: olha, vou falar para vocês, eu já tenho idade suficiente, eu vi como foi o templo de Salomão. Eu lembro como era o templo de Salomão. Tinha riqueza, as paredes eram de ouro, tinha colunas de ouro, o altar tinha muito ouro. Eu lembro como é que era o templo de Salomão. E olha, ainda tem um outro agravante. E os mais jovens que começaram a fazer a obra perguntaram: qual é o agravante? No templo de Salomão, um dia entrou uma fumaça e tomou todo aquele lugar, e todos foram cheios da glória. No templo de Salomão tinha uma glória que nunca houve em todo os tempos e nem toda a história. Aí Deus levanta de novo o profeta e diz assim: ó, mas assim diz o Senhor, a glória desta última casa, aleluia, será maior, aleluia, do que a da primeira. Então se o problema é gente, Deus é convosco. Se o problema é dinheiro, Deus patrocina. Se o problema é glória, majestade, não tem problema, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Comece a obra, comece a fazer.
Agora, eles constroem as casas e reconstroem o templo, mas agora os muros estão destruídos e a cidade como instituição está destruída. A cidade está destruída, precisa reconstruir a cidade e reconstruir os muros. Então, do lado de cá, agora o reino persa, o reino medo persa, está lá Neemias servindo ao rei, o rei Artaxerxes. Rei Artaxerxes era o nome, mas o título dele era Assuero. Por isso que na sua Bíblia tem alguns, você vai encontrar Assuero e outra hora você vai encontrar Artaxerxes. Artaxerxes era o nome, Assuero era o título. E Neemias está lá servindo. No capítulo de número 1, um dos irmãos de Neemias vai até a cidade dos Medo-Persa visitar Neemias. E Neemias pergunta no capítulo de número 1, como está a cidade? Como está a cidade? E aí o irmão de Neemias diz: Neemias, a cidade continua destruída, os muros estão derribados e os nossos irmãos estão em alta miséria. Neemias fica triste com isso, com o que ele ouve. Então ele vai servir o rei, como ele faz continuamente. Quando ele vai servir o rei, o seu vinho, ele está com semblante triste. E o rei pergunta para ele: por que está triste o teu semblante? E ele disse: ó rei, como não estaria triste meu semblante, sabendo que a cidade, sepulcro dos meus pais, está destruída, os muros estão destruídos. Porque quem fez isso não foi o rei Assuero, não foi o Artaxerxes. Quem fez isso, quem destruiu a cidade, foi Nabucodonosor. Então o rei falou assim: olha, me pedes o que queres, Neemias. Antes de Neemias pedir, ele diz assim: ó, deixa que eu vou orar. Ele primeiro vai orar, depois ele retorna, e ele diz assim: olha rei, permita, se for do teu agrado, voltar à cidade dos meus pais, para que eu possa edificar os muros da cidade. O rei disse: tudo bem, Neemias, quanto tempo você vai precisar para fazer isso? Ele disse: um certo tempo. Primeira coisa, irmãos, que nós, enquanto homens que somos, temos que ter clareza naquilo que queremos. Precisamos, enquanto homem, dar uma direção para a nossa casa. Nós, enquanto homens, temos que ter clareza. E se você não tiver clareza, faça como Neemias. Primeiro ore, vai falar com Deus, vai pedir orientação ao Senhor. Qual a decisão que você tem que tomar? Qual a atitude que você tem que ter com a tua família? Sabe por quê? Porque nós não podemos deixar a vida nos levar, irmão. Porque isso aí é poesia de pagodeiro de boteco. Nós andamos segundo a palavra de Deus, nós andamos segundo a vontade de Deus. A nossa família não é deixa a vida me levar, a nossa família tem que ter direcionamento, a nossa família não pode andar de qualquer maneira, a nossa casa não pode andar de qualquer maneira. Precisamos ter clareza com as decisões que temos que tomar. Por isso o homem vencedor não é apenas verbalizar, vencedor é atitude de vencedor, atitude vencedora. Você é mulher vitoriosa, então tem atitude de mulher vitoriosa. Você é cheio do Espírito Santo, então se comporte como tal. Eu não posso andar de qualquer maneira, eu tenho que fazer como Neemias. Eu preciso dar uma direção, um rumo para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. E isso tem que ser com clareza. Aí o rei diz: então vai, Neemias. Ele vai lá e pega e diz para o rei: se for do teu agrado, me dê cartas para que as outras cidades permitam com que eu passe. Me dê também carta para que eu possa chegar até o administrador do jardim, para eu pegar madeira para reconstruir o templo, para reconstruir os muros. E ele vai, o rei dá a ele, e ele vai para lá. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê a cidade devastada, a cidade destruída, os muros derribados. Então, de madrugada, ele dá uma volta na cidade. E ele não conta para ninguém aquilo que ele foi fazer. Ele dá uma volta na cidade, ele vai olhando o cenário da cidade. E quando ele vai olhando o cenário da cidade, ele vê que ele tinha muita coisa para fazer. Então, como ele tinha muita coisa para fazer, não dá para ficar jogando conversa fora. Não dá para ficar conversando com qualquer um. Não dá para compartilhar para qualquer um. Então ele não conta para ninguém. Tem hora, irmão, que você simplesmente tem que começar a fazer e não contar nada para ninguém. É começar a fazer, começar a realizar. Porque nem todo mundo está pronto para ouvir o que Deus falou só com você. Nem todo mundo está pronto para ouvir o que Deus colocou no seu coração.
E você tem que estar sensível à voz de Deus. Você tem que estar pronto para aquilo que Deus tem para fazer e realizar na tua vida. Não é todo mundo que está pronto para ficar ouvindo. Então Neemias, ele dá uma volta na cidade e ele monta uma estratégia. Pensa no camarada estrategista, administrador, é Neemias. Pensa no camarada inteligente, é Neemias. Pensa no camarada crente, Neemias. E aí ele reúne um grupo de pessoas e ele começa dizendo: olha, hoje nós vamos começar a reconstrução dessa cidade. E aí alguém poderia tentar desanimá-lo, só que aí ele une todo mundo, ele une as pessoas do lado dele e ele começa a reconstruir os muros da cidade. E quando ele começa a reconstruir os muros da cidade, o que é que acontece quando você começa a se movimentar? Oposição. Quando você começa a se movimentar, vai ter mais coisa para fazer você parar do que para você continuar. E por que a oposição ela é importante? A oposição é importante, e que se não fosse a oposição, aleluia, eu sei que você não vai dar glória não, porque isso aqui é chato e ninguém quer isso, mas se não fosse a oposição a gente não crescia. A gente não crescia. Você quer ver uma promessa que ninguém gosta? Quer ver uma promessa? Está lá em João 16. Uma promessa que você não vê ninguém profetizando isso aqui, ó. Essa promessa vai acontecer na sua vida. Sabe qual é a promessa? Jesus disse assim certa vez: no mundo. Isso aqui é uma promessa que Jesus falou. Mas já pensou chegar aqui e falar assim: irmão, nessa noite, nessa manhã eu quero profetizar uma promessa de Deus na sua vida. Está vindo aí uma grande aflição. Fala, que é isso, pastor? Aflição não quero não. Só que Jesus ele disse: no mundo tereis. Só que Jesus ele ainda falou o seguinte, ó: além de você ficar, ó, tenha certeza, você vai passar por aflições. Só que tu não vai passar de qualquer jeito não. Então como que eu tenho que passar, Jesus? Ele disse assim, ó: com bom ânimo. Se a aflição é ruim, eu ainda tenho que ficar sorrindo, sendo afligido. É porque, sabe o que é aflição? A aflição é uma ferramenta que está sendo forjada. Você viu o barulho que fez aqui? O irmão batendo aqui? É a ferramenta sendo forjada para um uso. Antes de Deus te usar, primeiro Ele vai te forjar. Aleluia, aleluia. Primeiro Deus dá o projeto. Aí você fala assim: já que Deus deu o projeto, pô, então Deus vai facilitar tudo. Aí você fala: o quê? Então eu vou começar, porque Deus é comigo, vai financiar e vai trazer a glória. Beleza, eu vou. Aí quando você começa, aí o próprio Deus deixa ter oposição, porque é a oposição que vai fazer você crescer. Eu estava assistindo uma entrevista de um filósofo, e o camarada falou para ele assim, ele parece até um pastor, o Mário Cortella, e o rapaz perguntou assim: professor, o senhor é muito inteligente, de onde o senhor tirou tanta sabedoria, tanto conhecimento assim? Aí ele disse assim: é porque na faculdade sempre tinha alguém que era melhor do que eu. Aí o repórter não entendeu, ele falou assim: mas como assim, sempre tinha alguém melhor do que você? Ele: é porque sempre que era melhor do que eu, tentava me abater. Então como ele era melhor do que eu, ele além de ser melhor, ele tentava me abater, então exigia de mim melhorar. Aí ele: e hoje eu dou graças a Deus que tanta gente melhor do que eu tentou me abater, porque foram essas pessoas que me trouxeram até aqui. Mas ele deixou uma palavra: mas se eu soubesse que eu ia estar aonde eu estou, eu teria passado pelo que passei, se alegrando mais. É porque hoje você não sabe aonde você vai chegar. Hoje você não sabe o que Deus vai fazer lá no futuro. Hoje o que você tem é só a promessa de R$2. Não é um sonho de R$2, é o que você tem. Você só tem uma palavra liberada e R$2.
E Deus está falando assim, ó, essa aflição que você está passando hoje é para te forjar, para você viver um futuro glorioso na minha presença. Aleluia. Então, enquanto eu estou sendo amassado, aleluia, olha que coisa bonita, irmão, que trabalho bacana, que corta a madeira. Mas isso aqui, antes de ter esse formato, primeiro, ele é derretido na fornalha. Às vezes a gente é assim, irmão. Deus nos leva para dentro da fornalha e nos derrete, nos amassa. Ai, irmão, eu não vou falar que é bom ser amassado por Deus não, porque não é bom não. E eu tenho a impressão que às vezes que só eu que sou amassado. Mas eu sei que todo mundo é amassado. Só que ninguém posta no Instagram, né? Irmãos, hoje a porta se fechou, aleluia. Ninguém bota no Instagram assim, ó, vim brigado com a minha mulher para a igreja. Ninguém bota. Porque o homem é complicado pra caramba. Você já veio brigado com a tua mulher para a igreja, né? Você nunca veio brigar. Eu já vim brigado com a minha mulher sem estar falando com a minha mulher. E eu disfarço melhor do que ela. Ela não consegue disfarçar tanto. Eu chego aqui no estacionamento, Pai do Senhor, irmã. Dá a mão aqui, mulher, dá a mão. Aí ela olha pra minha cara, dá a mão aqui. Já viu os pinguins de Madagascar? Sorria, Sênia. Aí chega aqui e aperta a mão dos pastores. E ela está ali olhando para minha cara, tribulada da vida. Porque homem é complicado. Nós homens somos complicados. Mulher também. Mas você sabe como é que se pronuncia homem em hebraico? Homem, ó, vou falar como é que quer ver? Você vai aprender a falar mulher em hebraico. Mulher, você vai pronunciar Isha. Lembra do chá? É Isha. Isha. Aí você faz assim, ó, Isha. Mulher. Agora homem. Homem é Ish. Mulher é Isha. Um chazinho para tranquilizar, né? Um chazinho para acalmar, para a gente dormir. Agora em homem, Ish. O homem é zica até no nome. Mas, dado a isso, a oposição que se levanta contra Neemias, ele não esmurece. E não foi qualquer gente não. Sambalate, Tobia e Gesem. Sambalate, quem era Sambalate? Sambalate era o governador de Samaria. Tobias era o general de Samarias. E Gesem era o governador da Arábia. Eles se levantaram contra Neemias e começaram a tentar atrapalhar a reconstrução do muro, a edificação dos muros. E agora eles tentam atrapalhar a obra, pelejando contra Neemias. Levantaram um exército para pelejar contra Neemias. Neemias faz o quê? Neemias fala assim, ó, eu não vou fugir, eu vou continuar fazendo a obra. Aí o que ele fez? Ele separou uma galera por turno e colocou uns, vocês vão ficar adorando e trabalhando. Outros vão trabalhar com uma mão e com a outra vai segurar a espada, porque eu não sei que hora que o inimigo vai vir, então esteja pronto. É isso aqui, irmão, olha a estratégia. Você tem que trabalhar e estar pronto para a guerra. Você não pode abaixar a guarda não, homem. Sabe por quê? Porque o inimigo é sorrateiro. O inimigo, ele vem na surdina. O inimigo, ele vem na... Então você, com uma mão você trabalha, com uma mão você adora, com uma mão você clama, com uma mão você trabalha, com uma mão você serve na igreja, mas com a outra tu tá com a espada. Tô ligado. Estou ligado, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando aqui na obra de Deus, eu estou ligado com a minha família. Calma aí, o que está acontecendo? Eu estou ligado, eu não posso perder a guarda não abaixa a guarda não. Ao mesmo tempo o fogo está caindo, irmão, aleluia, aleluia. Você está adorando a Deus, está aqui adorando, ó. Com um olho você adora, com o outro vigia. Irmão, por quê? Porque estamos em guerra. Existe um inimigo invisível
que você não sabe a hora que ele virá para querer destruir a sua família. Mas não se preocupe não, irmão, porque enquanto você está aqui adorando, Deus só fala para você: esteja atento às armadilhas do diabo. Mas quanto ao inimigo, fica tranquilo, porque a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior que está comigo e contigo. Sanbalate e Tobias se levantaram, e aí na guerra não conseguiram. Então vamos inventar acusações. Tem gente que é assim, ele tenta de um jeito e não consegue. A oposição é assim, irmão, tenta de um jeito e não consegue. Agora vamos inventar calúnias. Vamos levar para o rei Assuero que Neemias está querendo ser o rei de Jerusalém. E aí foram tentar inflamar o coração do rei. Mas olha, dá uma virada para esse crente aí, libera essa palavra para ele: nenhuma acusação do mal tem poder contra a tua vida. Porque olha o que a Bíblia diz, irmão: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a todos nós, como nos dará com ele todas essas coisas? Mas olha, quem tentará acusações, aleluia, contra os escolhidos de Deus, aleluia, quem tentará acusações contra a tua vida é Deus que te justifica, aleluia. Podem falar o que quiser falar, irmão, e que bom que vão falar, deixa falar. Que bom que estão se levantando, e deixa se levantar. Sabe por quê? Porque isso quer dizer que eu estou no caminho certo. Eu vou continuar. Estão falando mal, estão se levantando, eu vou continuar. Eu não vou parar, por quê? Porque eu sei que enquanto estão falando mal, eu estou sendo forjado por Deus. Não tem problema, se levantaram contra ele. Agora tentaram fazer uma aliança com ele, já que não consegue guerrear com o camarada e o camarada não para, já que inventaram acusações, o camarada não para de fazer a obra, vamos fazer uma aliança com ele. Cuidado, irmão, cuidado, que quem é inimigo declarado não vai virar amigo do nada. Quem sempre foi oposição não vai virar amigo do nada, irmão. Não seja ingênuo a esse ponto. Não seja ingênuo de achar que o inferno agora vai te dar uma colher de chá. Não adianta você agora achar que quem é inimigo declarado simplesmente agora se tornou amigo da noite para o dia. Não, Deus mudou meu coração. Homens, fique atento. Fique atento, porque nós estamos em guerra. Quem é, quem não é, não é. Quem é inimigo é inimigo. Não adianta. Existem pessoas que não gostam de você porque nunca conversou contigo. Não vai com a tua cara. Tem um monte de gente. Eu tenho tanta gente que não gosta de mim, irmão, que nunca nem conversou comigo. E aí, quando eu vejo que a pessoa não gosta de mim porque nunca conversou comigo, eu até me aproximo daquela pessoa e mostro para ela que eu não sou tão ruim assim. Eu falo: eu sou maneiro, sou gente boa. Só que eu sou reservado. Eu não me abro para qualquer um. Porque a vida me fez assim. A vida me forjou a tomar cuidado, a não confiar em todo mundo, a não abrir meu coração para todo mundo. A vida me fez assim. Só que a vida não me bloqueou para os relacionamentos. A vida não me bloqueou para as novas amizades. A vida não me bloqueou para conhecer novas pessoas. Não. A vida não me bloqueou para isso. A vida me bloqueou para me ficar atento. A ficar atento a tudo e a todos. Mas não me bloqueou para construir um muro de separação. Não. A gente pode se relacionar. Tem muita gente que Deus vai apresentar para você. E olha, pode ser que essa pessoa que Deus vai apresentar para você seja uma virada de chave para a sua vida. Só que esse aqui, Sanbalate, Tobias e Gesem, tentaram fazer uma aliança com ele. E falaram: Neemias, meu amigo, vamos conversar. Vem um capítulo de número 6 que nós lemos. Neemias, vamos conversar. Enviou mensageiros a ele, falando assim: ó, desça até aqui em Samaria para a gente bater um papo. Aí ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não possa descer. Iria eu parar a obra para descer até vós? Estou fazendo uma grande obra. Somos nós, irmãos. Homem está sempre ocupado. Esse negócio de irmão, tem uns homens aí que é brincadeira, irmão. Tem uns homens aí, não é aqui não, aqui não tem não. Mas eu conheço uns homens, irmão, que homem é esse que só anda desocupado, irmão?
Não, mano, eu estou aí no mistério aí. Homem está sempre ocupado. Estou fazendo uma grande obra. Quem fica desocupado é o diabo, que fica rodeando a terra e passeando por ela. Homem vencedor está sempre ocupado. Homem vencedor, homem está sempre ocupado. Homem não está com tempo para bater papo à toa, não. Homem não perde tempo. Homem tem que ter vida produtiva. Negócio de homem desocupado. Não, eu estou aí, né? Negócio de um trend aí, negócio de, né? Homem tem que estar ocupado. Eu estou ocupado, eu estou fazendo uma grande obra. Eu tenho coisa para fazer, eu não tenho tempo para perder com besteira, com bobeira. Eu não tenho tempo para perder. Eu estou fazendo uma grande obra. Quantos aqui estão fazendo uma grande obra, irmão? Levanta a mão aí e adore a Deus, para o diabo entender que aqui não tem ninguém desocupado. Não vai encontrar tempo. Sabe por quê? Porque o inimigo quer o quê? Ele quer aproveitar o momento que a gente está desocupado. Você pode ver que todo mundo que estava desocupado na Bíblia fez besteira. Você pega Davi, em vez de estar na guerra, ficou no palácio. Aí fez o quê? Pecou. Por quê? Sem fazer nada. Não tem ocupação. Eu falo com a minha mulher, eu queria ter mais tempo para poder, porque o dia passa tão rápido, quando vai ver já acabou o tempo, acabou o dia. A gente está assim, irmão, o tempo está passando muito rápido. E a gente está fazendo a obra, a gente não tem tempo para perder, irmão, com Sambalate e Tobias, não. Eu não tenho um tempo para perder, irmão, com gente que não produz nada. Eu não tenho um tempo para perder com gente que não quer nada. Eu não tenho um tempo para perder com gente que não dá ouvido ao que eu falo. Eu não tenho um tempo para perder com gente que não sonha. Eu não tenho um tempo para perder com gente que não quer crescer. Eu não tenho um tempo para perder com gente que não quer prosperar. Eu não tenho um tempo para perder com gente que não quer produzir. Eu não tenho um tempo para perder com gente que não quer progredir. Eu não tenho um tempo para perder com gente que não tem vida espiritual. Eu não tenho tempo para perder com gente que não cuida da sua casa. Eu não tenho tempo para perder com gente que não quer crescer no ministério. Eu não tenho tempo para perder. Não tenho tempo para perder. Não. Agora, como ele não tem tempo para perder, ele agora vai mudar a estratégia. Vamos enviar um falso profeta. Aleluia. E tem gente que gosta de falso profeta, né, irmão? Irmão. Tem gente que fala assim, ó, é até meio esquisito. Teve um amigo meu que foi numa igreja de um falso profeta. Eu não vou falar onde é, não, para você não ficar curioso. Aí um amigo meu foi lá no falso, falou assim, Iraguchi, pô, o camarada é esquisito, né? Eu falei assim, até demais. Aí ele falou assim, mas tu acha que aquilo é de Deus? Eu falei, não é de Deus. Aí ele, pô, mas parece. Aí eu falei assim, parece, mas não é. Aí ele falou assim, mas para todos os efeitos eu vou dar um pulo lá. Aí eu falei, então vai. Aí ele foi lá. Aí voltou frustrado. Ele falou, rapaz, o negócio é muito ruim. Eu falei, irmão, porque falso profeta, ele agrada muito. Profeta, ele nunca te confronta. Falso profeta, ele nunca te confronta. A mensagem de Deus, ela nos exorta, ela nos confronta e ela nos edifica. Mas primeiro, ela tem esse papel trino. Primeiro, ela te confronta. Depois, ela te exorta. Exortar aqui não é bater, não, é animar. Ela te coloca para cima. Depois, ela te consola. As tuas dores, as tuas crises. E agora levantou um falso profeta dizendo assim, olha, Deus quer falar contigo e tem que ser lá no templo. Vamos lá no templo. Aí o falso profeta ainda disse assim, olha, fica tranquilo, Diácono Vinícius, porque ninguém vai te matar lá não. Pode ir, vamos lá comigo, porque assim diz o Senhor, Deus será contigo lá no templo. Aí o texto que nós lemos foi assim, ó, você sabendo quem eu sou, se vier algum inimigo, por acaso eu fugiria? Sendo quem eu sou, eu perguntei para minha esposa, diante das crises, minha esposa, diante das adversidades, tu acha que eu vou fugir? Aí ela disse para mim, você não. Homem vencedor, o texto que nós lemos, porém disse eu, um homem como eu, fugiria? Está com a sua esposa do lado aí? Não? Quem está com a sua esposa do lado?
Pergunte para ela assim, ó, minha esposa, fala para ela aí, ó, minha esposa, tu acha que no meio dessa crise, um homem como eu fugiria? Eu não vou fugir. Um homem como eu, um homem como eu, macho alfa, um homem como eu, no meio dessa adversidade, eu fugiria? Um homem como eu, no meio dessa crise, eu fugiria? Um homem como eu, no meio da dor, eu fugiria? Um homem como eu, que viveu o que eu vivi, que passou o que eu passei, aleluia, é a tua história. Um homem como você, uma mulher como você, que cuida dos filhos sozinho, que cuida dos filhos sem marido, que cuida dos filhos sem apoio de ninguém. Uma mulher como você, um homem como você, que viveu, passou crises quando nasceu, passou rejeições quando nasceu. Um homem como você, que teve que trabalhar desde cedo. Um homem como você, que teve que abrir mão da escola para poder trabalhar. Um homem como você, que foi forjado. Um homem como você, que chorou, que sofreu, que apanhou. Um homem como você fugiria? Logo você, um homem como eu fugiria? Não. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Aponta para uns 3 aí, ó. Fala, você não vai fugir. Fala, você não vai fugir. Porque só quem foge é covarde e fraco e frouxo. Gideão falou: os covardes, os medrosos vão embora. Eu posso ser covarde e medroso, mas se eu ficar no meio dos fortes ali, passa batido. Só que aqueles camaradas, eles eram tão frouxos e tão covardes, que quando Gideão falou: se você é covarde e frouxo, vai embora, o camarada vai embora, admitindo que é covarde, que é frouxo. É nessas horas aqui de crise, nessas horas da crise, eu vou até beber uma água aqui para você. É nessas horas de crise, que eu sei que é jargão, mas vale a pena eu ressaltar aqui. É na hora da crise que Deus separa os meninos dos homens. É na hora da crise que Deus separa os fortes dos fracos. É na hora da crise que a gente vê quem é e quem não é. É na hora da crise, na hora do caos, que Deus separa quem é e quem não é. Então nessa crise, nesse caos, Deus vai fazer você crescer. No meio desse caos, Deus vai fazer você crescer, homem vencedor, mulher vitoriosa. No meio desse caos você vai crescer. Vira para esse crente aí, profetiza de novo para ele. Fala para ele: ninguém cresce sorrindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém cresce sorrindo. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou desanimar. Nós estamos vivendo uma época difícil, complicada, onde os homens estão vivendo uma espécie de espírito dorama. Uns homens dorameiros. Pastor, mas o dorama é muito homem romântico. Você pode ser romântico, mas sendo um homem. Você pode ser romântico. Eu sou romântico. Sou romântico pra caramba com a minha esposa, mas não deixa de ser homem. E esse é meu jeito romântico, bruto, que ela gosta. Esse meu jeito romântico, ignorante. Quando eu começo a ficar muito amorzinho, ela... Que isso? Porque na realidade, o homem que é homem, ele tem que aprender que o caos faz ele crescer. Você vai crescer no meio do caos, no meio da crise, no meio da adversidade, no meio da dor, no meio da guerra, no meio da angústia, no meio da prova, no meio da crise, no meio do vale, no meio da dor, no meio do medo. Isso tudo vai te fortalecer, isso tudo vai fazer você crescer. Nós não vamos parar, aleluia. Quem olhar para nós vai entender: esse aí não é de fugir, esse aí não foge, esse aí qualquer um pode fugir, esse aí não foge, essa daí não foge.
Esse daí não foge. Ainda é jovem, mas não foge. Ainda, aleluia, é mulher, não foge. Esse aí não foge, aquela dali não foge. Por acaso eu sou homem de fugir? Eu encerro. Repita após mim. Os muros, mais uma vez, os muros foram edificados. Não teve oposição. Os muros foram edificados. Nada parou a obra do Senhor. Os muros foram levantados. Você vai chegar até o final. Os muros foram restaurados. Deixa eu falar para o Rômulo. Rômulo, os muros foram restaurados, mas faltava um detalhe, que está no capítulo 6. Restaurou o muro, mas não colocou as portas. Porque não adianta colocar o muro se não tiver porta. Diga, a obra tem que ser completa. Diga, a obra tem que ser completa. Não adianta edificar muro e deixar sem portas. Então, ele vai edificar as portas. Em Jerusalém, na época de Davi, tinham 12 portas. A Jerusalém da época de Davi eram 12 portas. Na época de Neemias eram 8 portas. E até hoje são 8 portas. A primeira porta está lá no capítulo de número 3. Era conhecido como a porta do gado, ou a porta das ovelhas, por onde passavam os animais para o sacrifício. Essa porta do capítulo de número 3 representa a nossa vida. Essa porta representa que um dia eu passei por essa porta. E que porta é essa? É a porta das ovelhas, a porta do sacrifício, aonde nós passamos por ela para morrer e ter uma nova vida em Cristo, chamada porta das ovelhas. Depois que ele levanta a porta das ovelhas, ele coloca uma outra porta, chamada porta dos peixes, aonde era passado todos os peixes de onde era pescado. Porta do peixe representa para mim e para você a multiplicação, a expansão, o crescimento. E nós, quando passamos por essa porta, profeticamente estamos falando para nós mesmos: eu vou, tudo aquilo que Deus colocar nas minhas mãos vai multiplicar. Tudo aquilo que colocar na minha mão vai evoluir, vai crescer. Tudo aquilo que colocar na minha mão vai expandir. Eu estou profetizando aqui agora. Eu parei de pregar e agora eu estou profetizando. Tudo que chegar em tuas mãos vai crescer. Tudo que chegar em tuas mãos vai progredir. Tudo que chegar em tuas mãos vai multiplicar. Aleluia. A glória. Aleluia. A terceira porta chamava Porta Velha. Porta Velha. O que representa a Porta Velha? A Porta Velha era a única porta que não entrava nada. Essa porta, ela ficava fechada. Era uma porta que foi colocada, fechada e lacrada. Essa Porta Velha é para lembrar das tradições, lembrar de uma época de glória, trazer à memória aquilo que traz a esperança. Por isso é chamado Porta Velha. Porta Velha, ninguém entra, porque a Porta Velha ninguém entra e ninguém sai. A Porta Velha representa a nossa história. Na nossa história não entra ninguém, não cabe ninguém. Ninguém tem que se meter na nossa história, porque cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um viveu e sabe o que viveu. A tua história é tua e é única. Só você sabe o que você sofreu, só você sabe o que você passou para chegar até aqui. Hoje você tem uma família, está do lado da tua esposa, mas você sabe o que você passou, você sabe como você chorou, você sabe como é que foi difícil largar as drogas, você sabe como é que foi difícil largar a prostituição, você sabe como foi difícil largar a bebida, você sabe como foi difícil se manter firme no casamento. Você sabe, isso aí é a tua história. Essa porta velha é a porta para você lembrar da onde Deus te tirou, da onde Deus te arrancou e o que Ele fez na sua vida. Você tem mão para levantar e agradecer, porque essa porta representa o teu passado, a tua história e da onde Deus te arrancou. Aleluia. Porta do Vale é a próxima porta.
Pode deixar que eu não vou falar todas não, tá? Porta do Vale. Porta do Vale fala de... O vale, você tem um monte, você tem uma parte baixa e você tem outro monte. É um vale. Vale fala das crises que nós passamos, dos momentos difíceis enquanto ser humano a gente passa. Todo homem, toda mulher passa por vale. Todos nós já passamos por vale. Vale representa lutas. Vale representa lágrima. Vale representa decepção. Vale representa humilhação. Vale representa angústia. Vale representa solidão. Vale representa não ter um abraço. Vale representa não ter um amigo. Vale representa não ter um ombro para chorar. Vale fala de momentos de solidão, de trevas, de angústia, de dor. Isso aqui é o vale. Então essa porta representa os vales da nossa vida. Aquele que Davi disse assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu passou pelo vale e o vale não te matou. O vale tem nome e tem dono. O vale é da sombra da morte. Mas ó, fica tranquilo, porque tu passou pelo vale e você não morreu, porque o Senhor esteve contigo. Pastor, e eu que estou passando no vale? Fica tranquilo, porque Deus está contigo, assim como esteve com Davi. Deus está contigo. E eu vou encerrar falando das duas últimas portas. Existe uma porta chamada Porta da Fonte. Vou falar para os irmãos aqui, para eles começar a cantar. Porta da Fonte, Leandro. Porta da Fonte representa a purificação, representa acesso. A porta do vale, a porta da fonte, ela ficava de frente para o templo. E todo aquele que ia para o templo tinha que passar na fonte, passar pela porta da fonte, chegar até um tanque, banhar-se e depois entrar no templo. Para entrar no templo não podia ser deficiente, pastor Rui, não podia ter defeito, não podia ser cego, não podia ser manco. Para entrar no templo só podia ser homem e fisicamente perfeito. Então, se ele estivesse sujo, ele tinha que entrar no tanque para depois chegar no templo. Certa vez, em João 9, a Bíblia diz que Jesus ele estava indo para o templo. Só que no meio do caminho, Jobson, tinha um mendigo que era cego. João capítulo de número 9. Tu deve lembrar dele. Aí, está lá na Bíblia um tempão. Quando ele está lá parado, mendigando, ele é cego. Jesus chega até ele, ele não pede milagre, ele não fala nada. Jesus chega até ele, em João 9, e cura a cegueira daquele rapaz. Ele começa a enxergar. Mas antes de Jesus curar, olha o que Jesus faz. Jesus cospe no chão, aleluia, passa o lodo no rosto do rapaz e diz para ele: vai lá e se lava no tanque de Siloé. Por quê? Para entrar no templo tem que ser perfeito, não pode ter nenhuma deficiência, nem visual. Então, para entrar no templo ele tinha que se lavar. Para justificar ele entrar no templo, o que Jesus faz? Jesus sujou o rosto dele e disse: vá lá no tanque de Siloé e se lave. O que ele faz? Ele vai no tanque de Siloé, ele se banha, e quando ele abre os olhos ele vê o templo. E ele acessa o templo, aonde um dia ele só sonhou, aonde só imaginou. Aleluia, eu estou liberando essa palavra para alguém aqui. Deus está abrindo a porta da fonte para alguém aqui, para te dar acessos que um dia você só imaginou, acessos que um dia você só sonhou. Aleluia, aleluia. Deus está abrindo a porta da fonte para alguém, dizendo aqui hoje nessa conferência: eu estou liberando um acesso para você. Urabanda Kalaxaia, Urabanda Kalaxuia, Rabanda Kalaxarabanda Kalaxu. Tem um acesso sendo liberado hoje. É hoje, é hoje. Deus está liberando. É hoje.
O menino entra no templo. Ele entra no templo para adorar. Alguém olha para ele e diz assim: ó, eu te conheço. Tu era cego. Tu era cego, eu te conheço. Tu era mendigo, eu te conheço. Aleluia, isso me espanta, sabe por quê? Porque é assim, irmão, que Deus vai fazer com algum de nós. Vai ter gente, irmão, que vai estar em certos lugares, e quando a gente chegar, eu te conheço. Tu é da Baixada. Nunca ninguém da Baixada chegou aqui. Aleluia. Aleluia. Eu te conheço. Tu é lá de Vila do Estéreo. Nunca ninguém chegou aqui. Aleluia. Isso aqui não é lugar para você. Quem foi que te trouxe aqui? Quem foi que trouxe você aqui? Quem foi que abriu essa porta para você? Quem foi o teu contato? Quem foi teu network? Quem foi que te trouxe aqui? Vão dizer, isso aí é esquema. Tem alguma coisa por detrás. Perguntaram a ele: quem foi que te trouxe aqui? Ele disse: eu não sei. Certamente quem te trouxe aqui é um pecador. Certamente quem te deu esse acesso é uma pessoa indigna, é pecador, é maldito. Ele disse assim: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego, agora eu vejo. Vocês podem falar o que quiser. Vocês podem falar que eu sou maluco de estar na igreja domingo de manhã. Vocês podem falar o que quiser, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Levante a sua mão para adorar. Quantos podem adorar agora? Só quem era cego e agora vê. Só quem não tinha acesso agora vai passar a ter. Levanta a mão aí e faz aquele barulho que o inferno odeia. Vai, vai, abre a boca agora, crente, vai. Abre a tua boca aí por um minuto. Vai, só quem está sentindo a presença dele. Só quem está sentindo a presença dele. Só quem está sentindo. Promessa antiga.